Bom, e vamos falar agora de juros, comportamento de mercado financeiro. Estamos em contato com o Marcos Ross, que é economista da XP Investimentos. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Marcos, desde ontem nós estamos vendo o mercado num tom mais cauteloso, inclusive com o dólar em alta, agora sobe 0,41%, cotação de venda do comercial em quase R$ 4,02 e Bolsa de Valores cai 0,34%. Expectativa em relação aos juros no Brasil, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a decisão já está saindo logo aqui no Brasil só à noite, mas eu queria a sua avaliação em relação a esse cenário, o que você acha que a gente pode antecipar num prazo mais longo? Olha, eu acho que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil ainda é um cenário de desaceleração da atividade econômica ainda heterogênea, e os bancos centrais vêm tentando entender um pouco o padrão dessa desaceleração. Nos Estados Unidos, o que acontece acabou de sair um dado do PIB do terceiro trimestre, ele veio mais forte que o esperado, né? Isso supostamente é um receituário para o Banco Central parar de cortar juros, mas ainda assim a composição desse PIB, ele mostra um consumo ainda muito ativo, né? O consumo das famílias puxou o PIB, e a parte de investimentos, que é o lado da oferta, assim por dizer, ele não está acompanhando, né? Está acontecendo uma grande desaceleração industrial no mundo inteiro, os Estados Unidos não é uma exceção, e na verdade o que acontece é que fica um sentimento misturado, né? A gente entende que, por um lado, a economia está desacelerando de forma heterogênea, mas existe esse ato entre oferta e demanda. Então, assim, a gente precisa... Assim, um corte de 25 deve vir do Fed hoje. Acho que muito por conta dessa escalada de tensão comercial e desaceleração global do mundo do que qualquer outra coisa, mas esse dado e a composição do crescimento dos Estados Unidos deve ser alguma coisa que o Banco Central americano deve fazer alguma menção. Então, eles vão decidir agora, às 3 da tarde, se cortam os juros, provavelmente vão cortar 25, mas o importante mesmo é às 3h30, o discurso do Paulo, né? Para ver exatamente que tipo de dica ele vai dar isso. Agora, aqui no Brasil, como é que você vê a perspectiva de cortes mais acentuados ainda da Selic? O mercado já especula com a possibilidade de chegar a 4%. Algumas instituições falam em até menos, mas já se criou até um consenso que pelo menos cai até 4,5%. Qual a tua expectativa? A gente está com uma expectativa de 4,5%, ou seja, seriam mais 2 cortes de 50, contando com o de hoje. Mas, de fato, como você mencionou, existe uma percepção de que o Banco Central ele poderia testar um limite ainda mais baixo, né? Muito por conta de surpresas inflacionárias mais benignas que a gente teve nos últimos meses, né? E o próprio Banco Central, nos modelos internos que eles usam para ajudar nas decisões de política monetária, ele já mostra uma inflação muito baixa, tanto esse ano quanto ano que vem. Na última decisão, eles tinham uma inflação de 3,3% para esse ano e de 3,6% para o ano que vem. Isso está muito abaixo da meta, do centro da meta, que é de 4,25% esse ano e de 4% ano que vem. Então, a gente está assim, tentando equacionar qual que é o cálculo do Banco Central, né? A gente entende que o Banco Central está tentando baixar os juros muito por conta de espaço na inflação, não temos tanta inflação como tínhamos antes. E também tem o lado da atividade econômica, que apesar de o Banco Central ter um mandato único, ele ainda assim mira a atividade econômica. Ele vê que ainda existe uma recuperação muito gradual acontecendo na economia e que então existiria ainda espaço para mais corte de juros. Então, acho que a discussão, como você bem colocou, vai ser entre 4,25, provavelmente, o consenso de mercado está indo para algo como isso. O que a gente só quer olhar com um pouco mais de cautela no linguajar do Banco Central hoje à noite, né? Depois que o Banco Central toma a decisão, eles divulgam um documento por escrito que eles dão mais ou menos uma orientação futura do que eles estão vendo com relação à atividade econômica, né? Com relação ao avanço das reformas microeconômicas no Brasil, com relação à atividade econômica internacional. Então, assim, a gente tem só que ver qual vai ser a orientação de política monetária. Então, ele deve seguir cortando num passo aí de 50 pontos percentuais,
e a pergunta em aberto é até o quão baixo a Selic vai ao fim do ano que vem. Bom, agora a tua aposta é que possa cair até quanto a Selic? Então, 4,5 é o nosso call atual. Se de repente a gente só precisa ver hoje à noite como é que o Banco Central vai principalmente incorporar nos modelos dele a revisão da POF, né? A POF é aquela pesquisa orçamentária familiar que o IBGE faz a cada 5 ou 10 anos, e a gente fez uma nova que mostrou que a nova composição da cesta do consumidor ela é deflacionária. Então, a gente quer saber quanto disso o Banco Central viu e quanto disso ele vai incorporar. E ver, né, aqui, como eu expliquei, ver a orientação futura para os próximos passos de política monetária. Sim, a depender de tudo isso, a gente vê aí que o juro sim pode ir para 4. A questão em aberto fica se o juro consegue ir para baixo de 4, né? Ainda é difícil falar sobre isso, porque é um mundo muito novo, né? A gente vivia com taxa de juros na casa de 20%, 15% há pouco tempo, e agora a gente está tateando esse novo mundo de juros muito baixos, né? A gente, de novo, a atividade está recuperando de forma gradual, mas isso também é verdade com relação à produtividade no Brasil. Então, a gente tem que ficar um pouco atento nesse desbalanço que tem entre crescimento de salários, retomada de atividade econômica e produtividade, porque é isso que vai ser o desempate lá em 2020, 2021. Conversamos com o Marcos Ross, que é economista da XP Investimentos. Marcos, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde.